Sejam bem-vindos a mais um episódio Pediatra de Mães, onde a gente escuta, a gente acolhe, a gente enxerga aquilo que ninguém vê. Bom, primeiro, vamos curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas redes sociais, marque a todos nas suas redes sociais. Vamos compartilhar que tem muita história boa vindo por aí. E hoje, gente, eu tô com essa maravilhosa odontopediatra, professora, mentora de mães e mãe da Clarinha, doutora Fábio. Você sabe de todas as minhas skins, né, Lai? Exatamente, gente. Oi, pessoal, Seja muito bem-vinda, Fábio. Bom dia. É uma alegria estar aqui. Você que eu admiro, Obrigada. né? É a pediatra da minha filha. Enfim, cuida da gente, né? Não só de Clarinha, como de mim também. Sim. Então, eu estou muito feliz. Obrigada por Espero ter agregar vindo. bastante. Com certeza. Vamos conversar. Vamos. Primeiro, eu já quero te perguntar o seguinte. Em que momento você percebeu que não dava para separar totalmente a profissional da mãe? Uau! Será que existe essa possibilidade de profissional separar? Já começamos assim, né? Olhe lá, para ser sincera, eu acho que eu nunca consegui separar. Até porque quando eu comecei a minha carreira em odontopediatria, eu já era mãe de Clarinha, eu já estava vivendo aquela maternidade intensa e eu até tentei, em alguns momentos, separar, mas eu percebi que não é sobre separar e tentar me achar como mãe, não, porque eu sou, né, mãe de Clarinha, odontopediatra, e eu acredito muito que quem eu sou agrega nessa minha forma de atender. Perfeito. Né? Então, eu não desisti dessa ideia de separar, de tentar segmentar. Né, eu acredito que, como um todo, com quem eu sou, eu consigo entregar e cuidar muito melhor. Ótimo, ótimo. Qual foi a maior culpa que você já sentiu nesse processo? Eita, aquela frase, né? Nasce a mãe, nasce a culpa. É tão injusta essa frase, vou contar também. Acho muito ingrata. Porque assim, a gente está ali naquele processo de maternidade. Exato. Você vai ouvir essa frase de diferentes pessoas, em diferentes momentos. Exato. E isso já assusta, né? Mas vamos lá, a culpa. Eu acho que era não me sentir inteira em nenhum dos lugares. Logo no começo, e eu estava muito feliz com a minha volta. Gente, eu fiquei 5 anos sem... Você dedicou a sua maternidade 5 anos, então você ficou ausente do trabalho por 5 anos. Exatamente. Caraca, te admiro. E eu estava feliz, mas a vontade de voltar ao trabalho foi chegando e foi chegando forte. Então, quando eu voltei... aos atendimentos, à odontopediatria, eu entendi ali que no início foi difícil porque eu não conseguia estar inteira nos lugares. Então, eu estava no trabalho, ficava pensando em Clarinha. Será que comeu? Será que estou estimulando Clarinha como eu brinco, como eu estimulo? Enfim. E eu chegava em casa, depois de um dia de trabalho, cansada, exausta, e não conseguia ser a mãe que eu queria ser. Só que aí veio, né, eu falo... Eu preciso reprogramar isso daqui. Eu preciso entender como é que eu vou fazer isso funcionar. Porque eu estava feliz, embora cansada, de ter voltado ao trabalho. Sim. E Clarinha precisava ver isso em mim, sabe? Então, eu entendi que eu precisava dar uma ajustada. E era sobre o tempo que eu estava com ela. Então, eu falei, mais do que esse tempo de estar fora do trabalho, ela sentir minha falta, era o tempo que eu estava com ela, eu entregar o melhor de mim, tudo que eu podia naquele momento. E aí as coisas foram se ajustando. Eu sinto muito isso, Fábio. Não sei se você sente também. Por ser mãe de meninas, quando eu voltei a trabalhar, eu tive muito aquela ideia de elas têm que entender que é importante para mim trabalhar, né? As minhas filhas têm que entender que, para mim, mulher, eu tô sendo muito realizada voltando ao trabalho. Então, eu tinha muito aquela coisa de elas precisam ver que eu tô feliz trabalhando. Mesmo indo algumas vezes arrasada e me sentindo culpada e... Enfim, e a gente guarda isso pra gente exatamente por isso. Porque se era um desejo meu, ela precisava. E ela pergunta, né? Ela perguntava muito. Mamãe, mas por que você tem que voltar, né, a trabalhar agora? E aí a gente explica. Eu falo, filha, foram 5 anos. De dedicação total. De dedicação total a você. Mamãe vai continuar nesse papel a vida inteira. Sim. Mas tem uma parte de mamãe que tá precisando, né? Eu também, antes de você nascer, mamãe é dentista. Ela já era... E eu
tanto do que eu faço. E aí ela foi entendendo e eu fui jogando ela um pouquinho para essa minha visão, para o que eu fazia no consultório. Isso. Ela foi, inclusive, com o passar do tempo, ela foi até me apoiando. Mamãe, eu sei, eu sinto sua falta, mas você tá feliz, né? E aí essa troca era muito era muito bacana. Isso é lindo, isso é muito importante. É. Existe romantização da mulher que dá conta de tudo? Ixi, Como é que isso te afetou? demais. Eu acho, inclusive, isso perigoso, até cruel às vezes, né? As pessoas me perguntam muito, como é que você dá conta de tudo? Eu falo, gente, eu não dou. Não dá, porque é Simples impossível lá. Não E dou. falar disso bem abertamente, sabe por quê? Porque isso traz um peso que Uma não carga, né? é uma carga, né? Muitas vezes até disfarçada de que você é forte. É, empoderada. Né? Empoderada. Não quero ser, não. Cara, Não quero ser, exatamente. Tô bem tranquila aqui, não quero ser, não. Falo, não tô precisando, né, vestir essa capa da Exato. Mulher Maravilha, né? Que é porque pesadíssima, é tô pesada. fora. E eu realmente acho isso, como eu falei, perigoso, cruel às vezes, porque ninguém fala do preço disso. Não. A gente não fala sobre o preço do reflexo disso no nosso emocional, do reflexo disso no nosso corpo físico. Então, faz tempo que eu, né, deixei de querer ser a mulher que faz tudo e que dá conta de tudo. E falar bem abertamente que não é para dar conta de tudo. Exato. Né? Você vai ter ali as suas funções, você vai fazer, entregar o seu melhor, e tem dia que vai dar certo, tem dia que não vai dar. Mas você sente que a sociedade cobra isso, Fábio? Total. Então, assim, quando eu percebo que eu tenho que ser a boa profissional, eu tenho que me atualizar, eu tenho que chegar em casa. Gente, a gente escuta isso de pessoas próximas a nós. Nós que mais escuta, amor, porque quem não é próxima nem chega aos nossos ouvidos. A gente escuta de quem tá ali do lado. Isso dói, Lai. Eu sei. Isso dói. Você está. A gente vai naquele processo de eu estou tentando ser uma boa profissional. Eu estou tentando. Inclusive, eu fiz um post exatamente ontem, né, na minha rede social, falando sobre isso. É como se eu estivesse tentando. Eu falei, cara, chega. Não é. Não quero mais. Não quero mais. E vou, né, trazer leveza para minha maternidade. O que eu consegui trazer. Não só na maternidade, mas dentro da minha profissão. Porque se eu não estiver bem emocionalmente, desanda tudo. Exato. Né? Outra carga pesada também, porque se a mãe não tá bem, a casa não fica bem. A casa. Desanda que a gente tudo. desanda tudo. É porque a gente fala, nós como mulheres, nós temos. E aí vem mais uma. Mas isso é muito real. Da gente estar bem emocionalmente, porque a gente consegue. O ambiente do nosso lar é outro. É verdade. Às vezes o nosso filho não acorda tão bem assim, nosso marido também não, mas quando é a mãe, quando Minha filha, acabou. Né? Então o meu emocional precisa estar em dia. E aí vem uma parte, enfim, para vocês que não sabem, é a minha fé, que é inabalável, é linda. Eu acompanho, eu acho incrível. E quando a sobrecarga vem, é a Deus mesmo que eu entrego. Eu falei, Senhor, não é minha. Isso aqui Você acha que não sua é fé meu. aumentou com a maternidade, Fábio? Triplicou, né? Triplicou. Porque a maternidade nos ensina em tantas áreas lá, inclusive nessa. Então, assim, Maria Clara, ela chegou, ela mudou o ambiente, né, como em toda família, mas ela mudou principalmente a Fabíola. Eu mal me lembro, engraçado, de como era a minha rotina antes de Clarinha. Também tem essa dificuldade. Você não tem essa dificuldade? Às vezes eu olho as fotos e eu falei, cara, olha como era. Gente, olha como era isso. E assim, porque ela preenche tanto, é uma maternidade que nos preenche tanto. E aí, preenche, inclusive, nesse vazio que é a fé. Então, a minha aproximação com Deus foi, assim, incrível. A intimidade que eu tenho. Então, eu entrego tudo para Ele, meu melhor amigo. Falo, Senhor, senta aqui. Não me escuta aqui só um pouquinho, ó. Senta aqui que eu preciso falar. Eu preciso falar. Bem isso, é só eu com ele, é assim. Isso é lindo demais. O que é que mudou na sua forma de atender depois da maternidade, Fábio? Isso mudou? Olha, demais, Lai, porque antes eu vou dizer que no começo eu tentava atender só uma criança. Hoje eu acolho uma família. Eu sinto isso também, sabia? Eu falo que eu não sou uma pediatra melhor, mas eu sou uma pediatra totalmente diferente. Diferente, porque quando eu recebo uma família, eu já estou falando com aquela família de um jeito diferente. Então, através da minha profissão, eu ajudo a cuidar, a acolher famílias. E eu vejo aquela criança, não só uma criança com dentes, uma boca, não. Eu vejo além do comportamento. Eu sei que aquele comportamento, ele foi gerado por algo que está acontecendo naquela família, e é batata. Eu vejo uma criança que é acompanhada por mim há um tempo, quando eu vejo ela diferente, dia que não... Eu falo, tem alguma coisa. E o mais legal disso é que a família, ela percebe e ela consegue se abrir.
E a gente vai tentando exatamente a escutar. Hoje eu escuto mais, né? E essa escuta me gera uma aproximação que eu tenho grandes amigos, né? Amigas do consultório. Sim. Né, que a gente fez ali por ouvir, por acolher. Então, elas falam assim, nossa, Fábio, eu gosto tanto de vir aqui, parece uma terapia. Eu falei, mulher, não sou terapeuta, mas eu tô te ouvindo, vai. Eu vai acho que falando. assim, eu sinto que, eu vejo isso na minha rotina do consultório diariamente, eu sinto que as mães, elas precisam ser ouvidas. Uhum. Então, quando elas escutam isso de qualquer profissional, seja um dentista, um pediatra, que não é especificamente um terapeuta, elas falam, nossa, que diferente. E que não era pra ser. Que não era para ser, porque ela vai para uma consulta odontopediátrica. Então, teoricamente, ela acha o quê? Que é uma anamnese Isso, fala ali da cárie, inicial, do dente, vai falar da escovação. cárie, do dente. Inclusive, que vai ser julgada. Porque, olha só, tem cárie, você não tá fazendo direito em Ai, casa, que mãe hein? porca. Ai, que Vamos mãe lá. porca. Como assim você não tá deixando esse menino dormir sem escovar o dente? E quando a gente entende aquilo tudo e vai dar lugar para ela falar, ela se explicar, a gente consegue ajustar tanta Eu acho que uma coisa que eu coloco muito para as minhas pacientes em rede social, informação não é julgamento, Fábio. Então, a partir do momento que a gente ensina, não tá legal, faz desse jeito, faz desse, a gente não tá julgando, a gente tá Não. informando. Informando, ajudando, dando alternativas para aquilo acontecer. Porque no final das contas, toda mãe quer o É que a melhor mãe pro já seu tá tão filho, né? cansada, já tá tão apedrejada que elas já chegam armadas. Isso, exatamente isso. Quantas vezes ela chega e fala, não escovou o dente hoje, vim corrida. Eu falei, mas você veio ao Não dá lugar nem bom certo? dia, né? Doutora, não escovou. Não escovou. Fala, gente, tá tudo certo, tá tudo bem. Tá tudo... E eu vou contar que os pacientes que vêm de lá são os melhores, porque são aqueles, né? Eu digo assim, vocês são tão dramáticos e eu amo, porque a boquinha da criança está linda. Ai, eu estou fazendo tudo errado, Fábio, eu não consigo. E aí, é exatamente esse cuidado que você já passa, né, em seu consultório e que chega até o meu também. E ali a conversa flui, é como você falou, nós vamos criando alternativas para aquilo funcionar. Então, olha, não está funcionando desse jeito, vamos tentar desse, e aí você me dá um retorno. E aí a gente vai conversando, vai trocando, enfim, as coisas vão dando certo. Então, a maternidade, ela me ensinou isso, que eu preciso ouvir mais aquela família, aquela mãe, para então eu passar para a criança e ajudá-la também. Perfeito. Me conta o seguinte, já pensou em desistir de algo importante por causa da maternidade? Algo relacionado ao seu lado profissional? Uai, acho que no começo era todo dia. Ai, meu Deus, será que é isso mesmo? Ô, Senhor, mas não estou conseguindo administrar. E várias vezes. Sabe aquele ano que a gente fala, esse ano não vou para o consultório atender. Vou ficar... Sabático. Vou cuidar de novo de... Quem disse que a gente consegue? Não. Porque é essas versões que me completam. Então, eu pensei várias vezes em relação à profissão, sim. Aí, quando eu me pegava, já estava fazendo uma atualização, curso novo. Eu toda. Esse ano eu vou trabalhar menos, vou me dedicar mais à maternidade. Eu tô inscrita na 15ª pós-graduação. Eu falo, não tem condição. Exatamente. Aí eu falo, esse ano de 2026, assim que ele entrou, eu falei que seria um ano de permanência e constância na minha vida. Eu declarei isso lá, assim, com muita força, sabe? Muita fé. Que seria um ano onde eu começaria e terminaria projetos. Ótimo. Porque muitas vezes eu comecei e não finalizei. Justamente porque eu não entendia como administrar, como tocar tudo isso. É óbvio que tem um limite. E eu preciso equilibrar esse limite. Sim. Porque o que eu quero é dar um melhor de mim nessas áreas, mas se eu ultrapasso esse limite, vai ser caótico. Então, por exemplo, a pós de neurociências que eu estou fazendo, isso está me ajudando demais, porque eu consigo entender o comportamento não só de Clarinha, que tem 11 anos, você sabe como... Né, você conhece. Taquicardia. 1 minuto de taquicardia para os pré-adolescentes, gente. 1 minuto, meu pai do céu. Então... eu preciso, né, estar nesse movimento de entender o comportamento dela, mas também entender o comportamento dos meus pacientes, dos pais, de entender e ajudar. Então, quando vai ver, eu já estou... Esse ano vai ser menos. Aí, quando eu já estou numa pós, e já estou em outra, e já estou indo no curso de maternidade que eu ouvi, e já estou montando o grupo de maternidade que eu também vi. Então, quando vai ver, minha filha, aí eu falei, não, esse ano será um ano de constância, de permanência. Eu comecei e vou finalizar. Isso é ótimo. Hoje, o que você diria para uma mulher que está vivendo esse conflito profissional de forma aí silenciosa? Eu diria, a primeira coisa é você se acalmar, é você respirar.
Porque quando você... E, óbvio, a gente vai precisar de ajuda, né? Então, eu tenho... Você também, que atende tantas famílias, eu vejo muitas mães carregando sozinha e ela não precisa. Então, o primeiro passo e a primeira coisa que eu diria é, sem dúvida, fortalecer a sua fé. Porque você não precisa carregar isso sozinha. Precisa de ajuda profissional? Vamos atrás de uma ajuda profissional. Porque Deus formou tantos profissionais maravilhosos para nos ajudar. Então, é a terapia que nos ajuda, é a conversa em casa com o companheiro, é um grupo de maternidade, uma rede de apoio. Meu Deus, lá eu me lembro que no início da minha caminhada com Clarinha, e completamente imersa, meu marido trabalhando tanto, a gente só se via, ele saía de casa muito cedo, voltava à noite. E eu falei, gente, eu vou ficar doida se eu não fizer alguma coisa. Eu juntava um bando de mães nessa praça aqui. E a gente fala, vamos conversar. Aí eu chamava uma psicóloga amiga, chamava outra que era uma pediatra amiga. Quando foi ver, era uma roda de conversa. Um monte de gente precisando ser acolhido ali. Ser acolhida. E eu falava, cara, que maravilhoso ouvir, escutar essas mães, falar também, né, o meu lado. E quando a gente estava dividindo. Né? Então, sozinha é muito pesado, você não precisa carregar isso sozinha. Fortaleça a sua fé. Né? Tenha sempre dentro de si que tem alguém te ajudando, que tem alguém que só quer que você divida isso com ele, e busque essa rede de apoio segura, essa rede de apoio que te ajuda, que te informe. No dia que você quiser tomar um banho premium, adoro, com velas, banho. Nunca mais tomei, gente. Um banho premium, você tem alguém que chega e fala, eu fico, né, com o seu... Cara, eu acho que vale... Eu sempre falei que no meu puerpério, as pessoas falavam, a Anastácia nasceu, ela precisa de quê? Eu falo, gente, ela não precisa de nada. De nada. O enxoval tá completo. Quem precisa sou eu. Então, assim, ofereça uma comida pronta, uma marmita congelada. Quer que eu vá passar a sua roupa? Quer que eu vá passar uma vassoura na casa? Quer que eu fique com o bebê pra Enquanto você tomar banho, pra você dormir? Uma Cara, soneca. Isso vale muito mais do que um bodyzinho que você comprar pra uma criança. Exatamente. Eu me lembro que quando as minhas amigas, elas engravidavam, lá, eu preparava uma cesta para a mãe, não era um presente para a criança. Eu faço isso também, eu só apresentei a mãe. Eu só apresentei a criança. E naquela cesta vinha um livro, vinha um chá, vinha um escalda-pés, vinha algo que pudesse dar, porque o puerpério, a gente fica sombrio, doida, né? A gente fica, enfim. E aí, tudo que aquela mãe ela quer ser cuidado, porque todo mundo chega, mal cumprimenta a mãe, vai pro bebê, é lógico, que é fofo, lindo e tal, e esquece daquela mãe naquele momento. Então, a gente ter essas grandes amigas... Não, isso é essencial. Isso é valioso demais, é precioso demais. O que é que você falaria, Fábio, pra Fábio de 11 anos atrás, que é a idade da Clarinha? O que é que você falaria hoje pra Fábio do puerpério? Olha lá, a Fábio de 11 anos atrás era muito imatura. Então, hoje, se eu pudesse encontrar ela aqui na minha frente, eu diria, vai dar certo. E deu. Tá dando. Calma que vai dar certo. Então, só de olhar para mim, ainda tão verde, tão imatura, fazendo o meu melhor, e sabendo hoje a filha que eu tenho, então, eu só diria isso, calma, vai dar certo. E aí, acho que eu me acalmaria. Ótimo, excelente. Fábio, obrigada. Olá, obrigada por aceitar, obrigada pelo convite. Que alegria, viu? Parabéns pela maternidade, pela profissão tão linda. Você é maravilhosa, você sabe disso. Você também. Eu quero te parabenizar pelo projeto. Obrigada. Eu sei que vem muitas histórias bacanas. Vai ter muita coisa. Ai, meu Deus, as lágrimas vão rolar. Enfim, porque eu sou uma manteiga derretida, então eu sei que vai ajudar muita gente. Eu acho que o propósito é sempre esse, né? A gente ajudar. E isso vai alcançar tantas mães e o projeto vai ser, assim, muito abençoado. E esse foi mais um episódio do Pediatra de Mães. Aproveitando aqui, quero agradecer os nossos patrocinadores, atenção aos reclames do Plim Plim, HTM Farmácia de Manipulação, Gourmet Neném, Soares da Cunha, Boiron Homeopatia, Laboratório Sabin, Therapy, Laboratório Jaime Cerqueira. Muito obrigada, gente.